Inclusive, falando sobre o Dorival, é impressionante o quanto o Dorival mudou esse time do Flamengo em tão pouco tempo. É um time que joga bem, é um time que joga ofensivamente. Hoje mesmo, perdeu várias chances, teve erros na defesa, mas jogou, buscou o jogo fora de casa, teve aí a classificação na Libertadores, a classificação na Copa do Brasil, do jeito que foi, revertendo em cima do Atlético Mineiro. E, na minha opinião, a grande diferença, quero saber de vocês, é que é um time corajoso. Na época do Paulo Souza, que eu cansei de falar que é horroroso, o Flamengo jogou 6 meses no lixo. Né, o Gabigol vem perdendo muitos gols. Hoje perdeu mais uma vez pelo menos 2 chances claras de gols. Agora, eu sou um defensor do Gabigol no aspecto de ser titular. Eu discordo quando dizem, tem que botar o Gabigol no banco porque o Everton Ribeiro tá bem, a Arrascaeta tá bem, Pedro tá bem, e colocar o Cebolinha. Eu ainda acho o Gabigol muito importante pro Flamengo. Ele abre nas pontas, ele dá assistência, ele é um jogador que mobiliza a defesa adversária. Os caras ficam sim preocupados com o Gabigol. É polêmico, é importante às vezes você ter o cara polêmico pra brigar com o adversário. Ele gerou todo aquele clima do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu não tiro o Gabigol do meu time titular. Tá perdendo gols? Tá. Mas eu tenho a mentalidade de que daqui a pouco ele volta a fazer. E acho ainda muito importante o Gabigol nesse time do Flamengo. É um chato no bom sentido, né? Porque provoca adversário e ele mesmo sabe disso, né? Ele falou, eu tenho essa consciência de que dos 20 times da Série A, 19 me odeiam, as torcidas me vaiam todos os jogos e tal. Até quando ele chegou a ser vaiado no Flamengo, naquela altura com o Paulo Souza, e o time todo do Flamengo cresceu desde que o Paulo Souza saiu da Gávea, ele até falou, agora sim, estou realizado, fui vaiado pelas 20 torcidas do Brasil, né? Até mesmo pela do Flamengo. Então ele é um cara chato no bom sentido, acho que é importante ter esse tipo de personagem na equipe, e isso que o Piperno falou em relação ao Pedro e ao Tite, né, até fazendo aqui um paralelo que ele traçou com o Rafael Veiga, isso é muito importante, seja em seleção, seja em time, você ter a mesma ideia, né, ter a compatibilidade com o seu técnico no que ele pensa a respeito de futebol, e a gente, pelo que trouxe aqui o Piperno, né, pelo que a gente sabe, o Veiga não se encaixa na ideia de futebol do Tite, o Gabigol também não, e o Pedro pode se encaixar. Né? E nesse time do Flamengo, acho que o Gabigol se encaixa bastante na ideia de jogo do Dorival Júnior. Já trabalharam juntos aí no Santos e tal. Rendeu no Santos com o Dorival, agora tá rendendo de novo no Flamengo. Você cai sempre na história de ter um time equilibrado, principalmente para os jogos mais decisivos, os jogos mais fortes. Por isso que na época em que havia essa discussão, você lembra que lá atrás, com o Abel, o Braga, o Arrascaeta não tinha lugar, que era um absurdo, né? Aí depois chegou o Jesus, botou o Arrascaeta e arrebentou. Rafael Veiga com o Luxemburgo e Felipão também não tinha espaço. Mas aí ele não conseguiu arrumar um lugar pro Pedro, porque eventualmente não tem para todo mundo. Porque naquele Flamengo, eu não tiraria o Everton Ribeiro. Porque a função defensiva que ele fazia para Bruno Henrique, e Gabigol e Arrascaeta, né, jogarem ali era importantíssimo demais. Não dava para tirar o cara do time. Então, eventualmente, nessa formatação, até no contexto defensivo do time, no jogo de hoje, por exemplo, né, o Flamengo fez um péssimo primeiro tempo. Consertou, para mim, eu acho que mais da metade do problema do Flamengo, quando o Everton Ribeiro foi puxado um pouco mais para trás, né, e começou a iniciar as jogadas. Ou seja, é um jogador extremamente importante, joga muita bola, tem muito potencial. E você tem que imaginar, num jogo contra um time mais fraco, ou seja, vou botar todo mundo, vou botar o Pedro, o Gabigol, o Arrascaeta, vou botar o Everton Cebolinha, se o Bruno Henrique tiver, vai todo mundo, mas não é todo jogo que você pode fazer isso. Esse jogo mais duro que você precisa de jogador que pensa o jogo, você precisa pensar nesse balanço defensivo, enfim, e eu quero ver coragem para sair tirando o Everton Ribeiro do time, assim, para botar todo mundo. Até porque o Everton Ribeiro foi outro jogador que cresceu muito com o Dorival Júnior. Tá jogando muito bem. Tá voltando, Inclusive, falando sobre o Dorival, é impressionante o quanto o Dorival mudou esse time do Flamengo em tão pouco tempo. É um time que joga bem, é um time que joga ofensivamente. Hoje mesmo, perdeu várias chances, teve erros na defesa, mas jogou, buscou o jogo fora de casa. Teve aí a classificação na Libertadores, a classificação na Copa do Brasil, do jeito que foi, revertendo em cima do Atlético Mineiro. E, na minha opinião, a grande diferença, quero saber de vocês, é que é um time corajoso. Na época do Paulo Souza, que eu cansei de falar que é horroroso,
O Flamengo jogou 6 meses no lixo. Um treinador ruim e marrento. Ele consegue ser ruim e achar que é bom. Quanta mágoa nesse coração, hein? Não, porque o Flamengo jogou fora 6 meses tendo esse treinador. Se o Paulo Souza ganhasse um pouquinho mais pelo Flamengo, o Flamengo estava disputando lá na frente, pelo Brasileirão. Só que o aproveitamento patético do Paulo Souza deixou o Flamengo hoje a 9 pontos do Palmeiras. Não ficando aí bem distante de uma briga pelo título brasileiro. Agora, o Paulo Souza, Piperno, Zé, Pedro, quando ganhava, fazia um gol. Eram 5 zagueiros, 30 volantes, retrancava o time inteiro. Parecia que ele não queria jogar bola. Ele queria só o resultado. Está muito rancoroso. Ué, mas eu tô mentindo? Com o Dorival Júnior... Parabéns a quem contratou, né? É isso. Não, a quem contratou e a quem bancou. Porque com 3 meses de trabalho do Paulo Souza, você já via que ia ser uma tragédia. Mas quando contrata um cara, quando vai tira o cara da seleção da Polônia, vai na Europa, buscar, estudou, acho que pesquisou, você imagina isso, né? Afinal, são dirigentes do Flamengo, não é do, né, lá do time do meu bairro. Aí você imagina que fizeram, que estão sabendo o que estão fazendo. Aí o cara chega e também não vai tirar, chegou e já tira. Não, você imagina que tá trazendo alguém que foi bem escolhido, né? Não é de uma hora para outra, tem que dar oportunidade pro cara. E assim, os jogadores também, eles não entendiam direito o que ele queria, sei lá, de repente ele queria demais, né? Queria coisa demais, trabalhar, assim, metodologias muito avançadas para alguns jogadores. Não acha que é totalmente isso, mas teve jogador falando que um dos méritos do Dorival foi simplificar a situação. Né, começou a simplificar os movimentos, né, jogadores começaram a crescer de produção, também soma muito o fato dele conhecer muitos jogadores da equipe do Flamengo, isso ajuda muito também, mas talvez o Paulo estivesse complicando demais a coisa. Você lembra no começo que a gente reclamava que ele botava Everton Ribeiro lateral esquerdo e não sei quem do outro lado? Nossa, ele mudou complicando demais. Invertiu o Lázaro, invertiu o Marinho. Até a minha mãe faria um trabalho melhor que o Paulo Souza à frente do Flamengo. Porque minha mãe falaria para os jogadores, joga como vocês quiserem, faz aí o que vocês acharem melhor, e seria melhor do que foi a bagunça que era o Flamengo com o Paulo Souza. E Perno, sobre a situação do Dorival Júnior. O que foi a principal mudança, na sua opinião? Pra mim foi a coragem. Flamengo com coragem de jogar, Flamengo jogando pra frente. Quer golear? Tá jogando bem? Goleia. Faz 7-1 no Tolima como fez. Faz 3-0 como fez recentemente no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que dá mais esperança pro seu torcedor. Eu acho que a principal mudança, para não ser muito redundante, foi exatamente a troca. Paulo Souza pelo Dorival, porque o Dorival é melhor. Paulo Souza, veja, enfim, vocês estão falando... Como assim? Mas o Dorival não é português? Pois é, aí você tá falando dessas mudanças que o Paulo Souza fazia, e a do Everton Ribeiro, que mais me chamou a atenção, porque ficou muito evidente que não ia dar certo, que estava dando errado, e veja, até em jogo fácil. E o jogador não queria. E o jogador não queria, em jogo fácil do Campeonato Carioca. Mas o mais engraçado disso é que aí tinha gente que ia puxar lá dos arquivos, mas o Everton jogou assim quando apareceu no Corinthians, para justificar a lambança que o Paulo Souza fazia. Mas o Flamengo só ganhou com o Dorival já tinha feito outro bom trabalho no Flamengo, aqui, inclusive em circunstâncias parecidas, aquela coisa de, na época, né, o técnico tampão, que chegou lá quando a coisa não estava dando certo lá com o Barbieri, o time estava começando a cair, o Barbieri ainda era muito jovem, ele pegou o Flamengo que estava em queda livre no campeonato, e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Foi até um exemplo que eu citei aqui um dia, um domingo, quando muito se falou naquele momento da possível queda do Paulo Souza. E eu falei, gente, para trazer alguém do exterior agora, com o campeonato no meio, temporada no meio, é aumentar o problema. Tá aí o Dorival, pode ser uma solução tão bom, lembra disso? Então, assim, é um cara competente. O estranho não é o Dorival acertar a mão agora. O errado e o absurdo foi ele ficar um ano parado. E é uma teoria do Bruno Prado, Pedro, eu vou te passar a palavra. Sim. O Bruno Prado, ele falou o seguinte, e realmente é para se refletir, como o mundo do futebol, ele dá voltas. O Dorival Júnior, ele ficou um ano desempregado. Ele ficou um ano esquecido. Aí o Ceará relembrou do Dorival Júnior. Falou, vamos chamar o Dorival Júnior, é um treinador que já teve alguns bons trabalhos, contratou pro Ceará. Realmente era um treinador que estava com pouco mercado. E, de repente, ele vai parar no clube de maior orçamento, de maior faturamento no futebol brasileiro. O Flamengo faturou R$1 bilhão.
E aí o Dorival Júnior recebe essa chance no Flamengo. E hoje, se você parar pra pensar, o Flamengo briga pela Copa do Brasil como favorito, na minha opinião. Com a saída de Palmeiras e Atlético Mineiro, o Flamengo é o favorito. Ah, é muito favorito? Não. Mas é o favorito ao título da Copa do Brasil. Porque já foi eliminado 2 vezes pelo Atlético Paranaense, né? Sim, você tem Corinthians, você tem o Fluminense em ótima fase. Mas o Flamengo é o melhor elenco. E tem também o Flamengo muito forte na Libertadores. A teoria do Bruno Prado é a seguinte. O Dorival, que ficou 1 ano desempregado e que recuperou ali o seu mercado no Ceará, que é um time, sim, de menor tradição que esses gigantescos do futebol brasileiro, ele pode até ir para a seleção brasileira no fim do ano. Porque suponha que o Dorival ganhe a Libertadores e a Copa do Brasil, o que é possível. Ele vai ser o principal treinador no futebol brasileiro, além do Abel Ferreira, que é estrangeiro. Então, olha como o mundo do futebol dá voltas. A última impressão é que fica, né? E o Dorival, eu lembro que dirigiu aquele Santos de 2010, tinha Neymar, Ganso, companhia. Era um prazer ver aquele Santos do Dorival jogar. Foi campeão paulista, campeão na Copa do Brasil, atropelando todo mundo. Era 10-0, era 7-0, era 8-0. Pegou o São Paulo na Vila Belmiro 3-0, numa semifinal de Campeonato Paulista. Depois veio a vencer o Santo André na grande decisão. Era muito legal ver o Santos do Dorival jogar em 2010. De lá pra cá ele evoluiu bastante. É claro que pegou times assim em momentos desconfortáveis. Tinha até aquela coisa, se o momento tá ruim, chama o Dorival, porque ele salvou o Palmeiras do rebaixamento, salvou o São Paulo do drama do rebaixamento. Se você pegar aí os últimos anos, de 2010 pra cá, o Dorival salvou várias equipes do rebaixamento, do fantasma da segunda divisão, várias e várias equipes. E aí era aquela coisa, no São Paulo pelo menos foi assim, ele salvou o time da zona de rebaixamento, chegou no ano seguinte, não tinha assim um time tão estrelado, não tinha material humano como no Santos de 2010, começou a oscilar, perdeu um jogo aqui, empatou ali, Dorival acabou caindo. E ele, né, nos trabalhos que fez de 2010 pra cá, quase sempre assim, tá? Na primeira oscilação, sempre demitiram o Dorival. Agora, ele, em 2022, tem um Flamengo com muito material humano, ele tem uma ideia de futebol compatível com o time do Flamengo, assim, de ser um time mais ofensivo, né, de buscar sempre o campo de ataque, assim como aquele Santos de 2010 também era muito ofensivo e dava prazer de ver jogar, e agora engatou uma sequência de vitórias, o time está cada vez mais confiante, os jogadores melhoraram bastante desde a saída do Paulo Souza, e só tem a crescer o Flamengo com o Dorival Júnior a partir de agora, e é isso, né, a última impressão é que fica, se ele chegar no final do ano campeão com o Flamengo, com o time lá em cima, ele pode sim ser um candidato, se tornar um candidato à seleção brasileira, porque a última impressão é a que fica. Ele faz o time jogar coletivamente, melhorou muito a marcação do Flamengo, que começa desde o ataque, né, aquela marcação avançada. O Flamengo está fazendo bem, ou seja, o Flamengo não faz porque os jogadores não estão aguentando. O Thiago Maia falou, né? Ele chegou, chamou o Thiago Maia e falou, ó, daqui 15 dias eu quero você pronto fisicamente para jogar. Ou seja, já chegou e falou, não, o cara não vão ter que jogar. E o Thiago Maia já está jogando e fazendo partidas interessantes e importantes. Ele recuperou individualmente alguns jogadores, vários deles estão jogando, agora precisa recuperar alguns outros. Por exemplo, o Rodinei está jogando bem, mas cadê o Mateuzinho? O Ayrton Lucas, o Flamengo precisa do elenco inteiro, né? Tem um grande elenco? Tem, mas ainda há alguns jogadores que precisam crescer se reforços não vierem, né? O Flamengo ali bate a porta, né? Precisa de um lateral direito, vai depender do Rodinei, que você não sabe, né? Tem jogado muito bem. Não vai renovar. Não vai. Provavelmente o Flamengo vai contratar um lateral, porque ele não vai renovar com o Rodinei. O Guilherme Varela, que é uruguaio, da seleção uruguaia, tá no Dinamo de Moscou, não apareceu hoje. O jornalista Fábio Aleixo, que mora em Moscou, enfim, conhece tudo isso. Primeiro ele deu essa informação de que ele não teria aparecido para treinar, aí o Fábio Aleixo conversou com o clube e o clube informou que o Varela foi liberado para conversar. A conversar com o Flamengo e abrir negociações. Informação do Fábio Aleixo, que é um repórter que vive na Rússia, especializado lá no futebol russo. Ele entrou em contato com o Dinamo de Moscou e o clube liberou o Varela, lateral direito uruguaio, para conversar com o Flamengo. O Varela que vai tentar essa liberação. O objetivo do Flamengo principal é um empréstimo, porque acaba ficando até mais barato, bem mais barato, só que pode haver uma negociação, inclusive pela compra, que é o interesse do clube, do Dinamo de Moscou. O fato do Rodinei não renovar com o Flamengo já deixou claro que não vai renovar com o Rodinei, deixa muito claro não sai agora, fica até o final do ano, pelo menos. Vai deixar claro que o Flamengo vai contratar um lateral direito.
Então, provavelmente o Varela, o uruguaio, é esse nome mais indicado, é o nome mais cogitado hoje dentro do Flamengo. E você que acompanha o futebol russo, né, Piperno? Você comenta algumas partidas de futebol russo. Você deixou claro que é um bom lateral direito pro nível do futebol brasileiro hoje. Joga bem e joga nas duas. Ele é um lateral direito de origem, mas também quebra um galho na esquerda. Eu ainda não tenho informação. Tem outro jogador que seria muito interessante aqui para o mercado brasileiro, mas parece que não quer vir e não sei se nesses últimos dias ele fechou. Até quinta-feira, até quarta-feira eu tinha certeza que não. Que é o Mário Fernandes, brasileiro que foi titular da seleção russa, saiu do CSKA, tem proposta para jogar em outros clubes da Rússia, não sei como ficou, pelo menos até quarta-feira não tinha fechado com ninguém. E é um outro jogador Santos falou dele, mas não deu Santos falou certo, dele né? e tal. Fechou. Jogaria fácil aqui no Brasil. E o Flamengo que vem passando por uma renovação no elenco, né? Que a gente destacava na programação da Jovem Pan, que era muito importante o Flamengo se renovar, buscar novos jogadores, fazer aquele trabalho de mercado. O Vitinho não vai permanecer, o Diego, a gente sabe também que o Diego tá já nos seus últimos meses com a camisa do Flamengo, então é um Flamengo que vem. Arão já mudando, saiu, né? Gustavo Henrique tá indo né? embora, o Diego Alves não deve ficar Diego também. Alves não vai ficar, verdade. O Rodinei não vai renovar. Já saiu o René, por exemplo, lá pro Internacional, um tempo atrás. São 8 jogadores no total. 8. Você tem, o William Arão, saiu. Você tem Gustavo Henrique, saiu. Aí você tem Diego Ribas, vai sair. Diego Alves, vai sair. Isla, saiu. Rodinei, vai sair. Vitinho, vai sair. Andreas Pereira saiu, mas aí não é renovação. E tem mais um jogador, René. E o René saiu. Inter. Então são 9 jogadores que saíram do Flamengo já para essa renovação. Sendo que o Andreas Pereira não é uma renovação, né? Foi uma opção, foi um jogador que ficou 1 ano no Flamengo, mas é um Flamengo se renovando. E falando em renovação, não de idade, mas renovação de elenco, o Vidal estreou hoje. E já estreou com a cara dele, com raça e participando do gol da virada do Flamengo. A participação dele no gol da virada já deixou a torcida eufórica. E o Vidal, é verdade, né? Torcedor é impressionante, porque ele rouba a bola, ele dá um carrinho, rouba a bola e começa a jogada do gol da virada do Flamengo do Pedro. Eu digo, pra mim, o Vidal vai cair como uma luva no Flamengo. Pra mim, o Vidal, ele tem a cara do Flamengo, além de muita qualidade, porque é um cara muito raçudo. Os próprios amigos dele, o Rafinha me falou, Thiago, ele é maluco. O Vidal, se precisar dar carrinho de cabeça, ele dá. Ele é louco. E ele cobra isso dos seus companheiros. Ele não deixa ninguém ficar acomodado dentro de campo. E quando eu perguntei isso pro Vidal, numa entrevista que eu fiz com ele no canal Pilhado, que foi onde ele revelou esse amor pelo Flamengo, ele diz, eu cobro, porque se eu dou minha vida dentro de campo, os meus companheiros têm que dar. Então, pra mim, esse cara, ele tem a cara do Flamengo, e pra mim o Vidal vai ser ídolo no Flamengo. Pode ser que tenha uma lesão e não jogue, pode, mas se jogar, pra mim o Vidal tem muito a cara de um jogador pra se tornar ídolo do Flamengo. Qual a opinião de vocês e o que falar da estreia dele? Foi pouco tempo, mas surpreendeu. Eu acho que poucos esperavam que o Vidal já ia jogar agora contra o Avaí. Falaram que ele estava de férias em Ibiza, que ia demorar para se recuperar fisicamente. O cara já tá jogando. Diz que pediu, né? Sim, ele pediu. Pra jogar, pra ir, pra... Isso já demonstra que o cara tá com vontade, né? Tá com muita vontade e talvez antecipe para que ele entre efetivamente no time um pouco antes, né? Para esses jogos decisivos que vêm pela frente, né? A expectativa, né, Piperno, Pedro, Pilhado, são as melhores em relação à importância que ele vai ter no time do Flamengo. Ele veio para isso, né? Não pode ser menos também. A gente não pode esperar menos de um jogador dessa envergadura, um jogador internacional que sempre foi destaque nos clubes em que jogou no futebol europeu. Eu só não sei ainda a função dele. Se ele vai entrar mais ali para fazer o primeiro, para fazer um segundo homem de meio campo, com quem, né? Com o Thiago Maia. Acredito que seria com o João Gomes hoje pela importância tática do João Gomes, pela mobilidade, né? Especialmente ali na marcação e atacar a bola do João Gomes no meio campo do Flamengo. Então eu ainda tenho essa curiosidade, o que o Dorival vai fazer, né? Para encaixar ele direitinho, para fazer funcionar ali no meio campo. Mas que problema bom, né? Quer dizer, o cara tem o Vidal aí sobrando, opa, onde eu encaixo, né? Mas eu acho também uma grande contratação, eu acho que vai dar muito certo. E o Flamengo, de novo, tendo talvez o elenco mais estelar do futebol brasileiro. Eu tinha perdido um pouco isso.
Algumas. Assim, o Flamengo estava na hora realmente de mexer bastante, principalmente do meio para trás. Tem gente lá que eu acho que, né, Tinha o Diego Ribas mesmo, é outro que não pode jogar. Então, esse é o tipo do erro que eu acho que o Flamengo não precisa cometer mais. Agora, o Vidal não, o Vidal vai ser um jogador ainda muito importante, principalmente para alguém que tá, um time que está dividido em 3 frentes. No futebol é impressionante como as coisas mudam muito rápido. O Flamengo do primeiro semestre do Paulo Souza, a gente tinha uma perspectiva do Flamengo e agora a gente já tem outra, né? A gente já coloca o Flamengo como favorito basicamente em todas as competições que vai disputar. Menos o brasileiro. O brasileiro não dá pra botar entre os favoritos, né? Mas tem time pra brigar. Sim, mas assim, são 9 pontos. Eu acho que Copa do Brasil, não, Flamengo é o grande favorito, Libertadores está entre os grandes favoritos e brasileiro, ele pode conquistar o título. Eu acho, eu acho que Libertadores o Flamengo vai pra final. Deixando de lado essa coisa de é clássico, eu não gosto de muro, você sabe disso. Eu ficaria muito surpreso se o Corinthians eliminasse o Flamengo. E aí eu acho que do outro lado da chave, enfim, o cruzamento de semifinal, eu acho que o Flamengo também é melhor que os outros 2 argentinos que estão lá. Então, eu acho que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores. Pode comprar sua passagem lá para Guayaquil. Olha aí, fala, Pedro. Não, mas é por aí. Eu acho que hoje o Flamengo é favorito no duelo contra o Corinthians aí de quartas de final de Copa Libertadores. As coisas mudam muito rapidamente no futebol, né? Como eu disse, o Flamengo do primeiro semestre a gente não colocava na briga, o Flamengo do Paulo Souza. Agora, o Flamengo do Dorival Júnior, a gente já mudou aqui, né, o nosso conceito. O Flamengo que também vem renovando o elenco, então mudou técnico. Tá mudando aí o elenco, mudando peças. Ao que tudo indica, a gente vai ter um Flamengo em 2023 ainda mais renovado. Tá chegando o Everton Cebolinha, tá chegando o Arthur Vidal. E o Vidal só jogou em time bom na Europa. Jogou no Bayern de Munique, que tem uma hegemonia na Alemanha. Jogou naquele Juventus também com uma baita hegemonia no futebol italiano, sendo campeão basicamente todos os anos aí, campeão italiano com a equipe da Juventus. Jogou no Barcelona com o Lionel Messi, com o Luis Suárez, enfim. Então ele só jogou em time bom na Europa, tem 35 anos de idade e acho que pela experiência dele, pela rodagem internacional, como apontou o José Manuel de Barros, tem tudo para brilhar também aqui no futebol brasileiro e arrebentar com a camisa do Flamengo. Hoje só foi uma amostra, né? Até o próprio Dorival Júnior disse, com o Vidal a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, de calma, tal, enfim, mas já dá pra ver que dá pra contar com o Vidal pros próximos jogos, ele vai ganhando minutagem, vai ganhando ritmo e em breve já pode fazer 90 minutos.